Hello everyone, meu nome é Ana Aldi, eu sou professora aqui do Grammar with Ana. Muita gente me pergunta assim, como que você aprendeu inglês? Como que foi para você aprender? Como que eu faço para falar inglês igual a você? Então eu resolvi fazer esse vídeo contando para vocês como que foi essa minha trajetória com o inglês, desde que eu comecei a estudar até eu começar a dar aula, beleza? Então, quando eu tinha 6 anos de idade, eu comecei a estudar inglês, estudei em escolas tradicionais, passei por várias escolas até eu encontrar uma que me adaptasse. Não vou falar o nome de nenhuma aqui para não fazer propaganda negativa e nem positiva para nenhuma delas, mas a primeira escola que eu entrei, eu morava em Londrina, então foi uma escola de lá, e a minha irmã é 11 anos mais velha que eu. Então, quando eu entrei no inglês, a minha irmã já tinha terminado o inglês. E quando eu entrei, ela ficou toda animada e falou: deixa eu ver seus livros, quero ver seu material. E quando ela pegou o meu material, ela falou: gente, isso aqui é igual ao meu de anos atrás, né? De 10 anos atrás. E aí a gente pegou, ela tinha guardado todos os livros dela, a gente pegou os livros dela, pegou os meus e eles eram idênticos. Em 10 anos eles não tinham atualizado nada o material deles. E aí a minha mãe ficou meio assim, mas eu continuei. As turmas eram muito grandes, então era aquela bagunça que ninguém prestava atenção direito, o professor não conseguia dar atenção para todo mundo, mudei de escola. Aí fui para uma outra que eu fiquei meio assim com o método, mudei de escola. Até que eu achei uma, que foi onde eu terminei o inglês, que eu gostei muito, gostei dos professores, gostei do método, gostei do material, gostei de tudo. E eu estudei no total, ali foram 5 anos estudando, né? E aí, quando eu terminei o inglês, eu ainda tinha inglês no colégio, mas eu já era boa, já tinha uma noção boa na parte da gramática, pronúncia. Eu sempre tive muita facilidade com pronúncia, então eu tive essa base boa quando eu tinha inglês na escola, por exemplo. E aí, quando eu terminei o ensino médio, eu entrei na faculdade, eu entrei em jornalismo. E na faculdade eu não usava muito de inglês, mas um belo dia, eu estava lá no primeiro, segundo ano da faculdade e eu conheci uns intercambistas. E eu senti muita dificuldade em conversar com eles. E aí eu vi que tinha alguma coisa errada. Eu falei, gente, eu estudei por anos, eu sei ler, eu sei escrever, o que está acontecendo? E aí, depois de um tempo, também conheci umas pessoas online, assim, eu gostava de tentar fazer amigo na internet para praticar o inglês, eu acho que essa dica é muito válida. E aí, eu também, na hora de falar ali por videochamada, fosse Skype, ou na época não existia o WhatsApp, né? Eu também tinha essa dificuldade muito grande em falar. E eu cometia erros que são muito clássicos, como por exemplo, se eu falo assim, I don't, mas se eu vou falar de he, she, it, eu falo doesn't. Eu cometia esses errinhos de falar he, don't. Então, tinham problemas de gramática, tinham muito problema de fala, e eu tinha feito 5 anos de aula. E aí, em 2014, eu fui morar na Inglaterra. E lá eu vi que o buraco era mais embaixo. Eu tinha um problema muito sério, que era o medo de falar errado. Então eu tinha medo que me julgassem, eu tinha medo que eu falasse uma coisa e alguém de lá pensasse, nossa, a guria fala tudo errado. E eu travava por medo de errar. E eu tinha vergonha. Eu tinha muita dificuldade de entender o que eles falavam, porque eu estudei inglês americano a vida inteira e tirando Harry Potter, que é uma paixão minha, tudo que eu assistia era com inglês americano. Então eu gosto muito de Friends, é americano. Eu assisti muito How I Met Your Mother, que é americano. Gilmore Girls, que também é americano. Então, tirando Harry Potter, tudo que eu ouvia era com a pronúncia americana. E a pronúncia britânica é diferente, né? Ela é mais forte, mais carregada. Então eu tive essa dificuldade muito grande de entender. Eu lembro que no meu primeiro dia na Inglaterra, eu fui comprar uma coisa e eu não conseguia entender o que o vendedor falava. E naquele dia eu saí da loja com vontade de chorar. Eu falei, gente, eu estudei a minha vida inteira, eu pratiquei a minha vida inteira e eu não consigo entender, eu não consigo falar. E foi muito frustrante isso pra mim. E aí eu tinha amigos lá, né? Eu tinha amigos da China, da Itália, da Rússia, eu tinha de vários países. E uma amiga minha que era chinesa tinha muita dificuldade em falar inglês, principalmente na parte da pronúncia,
que era a minha maior facilidade. E eu comecei ajudando ela ali com a pronúncia de algumas coisas, eu fui ajudando na parte da gramática, que eu era muito boa. E aí uma amiga minha italiana também tinha muita dificuldade na hora de formar a frase, eu fui ajudando. E com o passar do tempo, eu morando lá e ajudando as pessoas e conhecendo gente, falando inglês o tempo todo, eu fui estudando também. Eu peguei um caderno, peguei caneta e eu falei, eu vou estudar do meu jeito. E eu estudei. Então a primeira coisa que eu fiz foi, eu tinha um caderno de vocabulário, todas as palavras que eu aprendi eu anotava naquele caderno e todos os dias eu lia aquele caderno. Todo dia eu ia lá e via todas as palavras que eu tinha aprendido recentemente. Isso me ajudou muito. Se duvidar, eu juro pra vocês que eu lembro da ordem que as palavras estavam naquele caderno. Então todo esse processo eu fui aprendendo, fui absorvendo. E depois de um tempo eu decidi fazer um curso de professor, né? Eu decidi fazer esse curso que era mais focado na parte didática para você conseguir dar aula. Eu fiz o curso, no final eu fiz o TOEFL, eu quase gabaritei o TOEFL, eu errei umas 2, 3 questões, o que foi muito legal, fiquei muito feliz com o resultado. E aí eu voltei para o Brasil e comecei a dar aula de inglês. Pra quem tem essa dificuldade, Ana, eu tô estudando há anos, eu não consigo sair do lugar. Faz uma coisa que funcione pra você, sabe? Talvez você lá na escola de inglês tenha que seguir o método da escola e talvez isso não funcione pra você. Tenta estudar um pouco sozinho, chega em casa, pega um caderno, estuda pela internet, a internet tá cheia de conteúdo, tá cheia de vocabulário, de explicação, de blog, de vídeo, pra você aprender muito. Faça o que funciona pra você, porque o que funciona pra mim pode não funcionar pra você e o que funciona pra você pode não funcionar pra mim. Então, tenta identificar qual é o teu método de aprendizado. E bom, daí depois de tudo isso, comecei a dar aula. A primeira aula de inglês que eu dei na minha vida foi num projeto social, foi trabalho voluntário, eu me apaixonei, falei, realmente é isso que eu quero. E aí, nesse tempo todo dando aula, eu já dei aula em escola para criança de 2 a 5 anos, eu já dei aula particular para gente de todas as idades, até que eu comecei aqui o Grammar, que daí eu comecei a fazer o curso online, montei as aulas e tudo mais. Então essa foi a minha trajetória com o inglês. Me conta a sua, que eu quero saber se você já estudou, quero saber qual é a sua dificuldade, qual é a sua facilidade. Eu vou adorar conhecer esse lado de vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e bye bye!